Vamos começar nossa jornada no Evangelho de João. Trabalhamos no vídeo anterior na introdução, mas eu quero fazer uma ponte. Qual foi o propósito de João em escrever este Evangelho? Se nós observarmos no capítulo 20, no verso 31, ele diz assim: tudo foi escrito para que vocês creem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham a vida eterna. Que coisa tremenda! João, ele define especificamente qual o propósito dele, para que eu e você creia em Jesus e tenha a vida eterna. Agora, como João argumenta o seu evangelho para que as pessoas acreditem nisso? A primeira coisa que João faz é uma ponte entre Jesus e a criação. Observe nos versos 1 a 5, ele diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. Quem ele está se referindo? No grego, a palavra é logos. E algumas traduções falam verbo. E esse verbo, esse logos, é Cristo. Inclusive, um parênteses, o ministério logos está baseado exatamente em cima desse termo no grego, logos. E João continua escrevendo: a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio. Agora, no verso 3, olha o destaque de João. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Então, João tem a preocupação de mostrar, logo no início do seu evangelho, que Jesus estava na criação. Observe que em Gênesis capítulo 1, verso 26, diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E aí está no plural, mostrando que não é somente Deus, mas a Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E novamente destacando o verso 3 que diz que por meio dele, por meio de Deus, por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, todas as coisas foram criadas. O que me chama a atenção é o propósito de João em fazer essa ponte. Quando nós observamos o Evangelho de Mateus, Mateus escreveu para os judeus, e Mateus não tinha essa preocupação de mostrar aos judeus a criação. A preocupação de Mateus era mostrar os judeus que Jesus estava ligado com Abraão. Por isso que ele começa o seu livro mostrando a genealogia. Jesus está ligado a Abraão. Voltamos agora ao texto. Quando João faz essa ponte, João usa uma expressão muito interessante a respeito de Jesus. Ele fala assim: aquele que é a palavra possui a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Quando nós olhamos lá na criação, Deus falou assim: haja luz, e houve luz. O texto diz que havia um abismo, uma escuridão, mas Deus falou: haja luz e houve luz. E agora, novamente, João está mostrando que Jesus é a luz. Qual é a escuridão que nós temos hoje? É o pecado que tem destruído vidas. É o pecado que tem feito com que pessoas venham morrer sem Cristo, sem salvação, nesse mundo caído. Então, Jesus é a luz para este mundo caído. Mas João também faz uma ponte entre Jesus e o Velho Testamento. No verso 6, ele diz assim: Deus enviou um homem chamado João. João aqui representa a ponte entre Jesus e o Velho Testamento. Olha o que João fala a respeito dele a partir do verso 19. Este foi o testemunho que João deu quando os líderes religiosos o buscaram. E eles perguntaram: quem é você? E João fala: eu não sou o Cristo. E eles continuam: mas você é um dos profetas, Elias? E ele fala: não. E nesse momento aqui, João faz uma aplicação do texto de Isaías, capítulo 40, verso 3. Isaías é considerado o profeta messiânico.
ele fala muito a respeito de Jesus, não somente neste momento, mas Isaías 53, ele fala muito a respeito da morte de Jesus, que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas é interessante que João, usando o profeta Isaías, diz assim, ó, eu sou a voz que clamo no deserto, preparai o caminho para a vinda do Senhor. Então João, ao escrever seu evangelho, ele faz a ponte da criação a Jesus, e agora na pessoa de João, ele faz a ponte do Velho Testamento a Jesus. Agora, observando ainda o que João traz, também testifica que Jesus é a luz. Olha o que ele diz no verso 8. Ele, João Batista, não era luz, mas veio para falar da luz. Quem é essa luz para João Batista? É Jesus. E ele continua no verso 9. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina todos, está chegando ao mundo. E João Batista, quando fala sobre isso, João escreve para mostrar algo muito especial. Lá no verso 11, João diz que o próprio povo rejeitou a Jesus. Agora o verso 12 é um verso muito importante. Assim ele escreve, mas a todos que creram nele e o aceitaram, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Aqui tem uma mensagem muito especial para nós. Normalmente, todas as pessoas falam assim, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Na realidade, nós fomos criados por Deus, mas a nossa filiação a Deus não é através da criação, não é através do nascimento natural, mas é através do nascimento espiritual. E sobre este assunto, nós vamos trabalhar um pouco melhor no capítulo 3. Mesmo assim, é importante destacar, todos nós fomos criados por Deus, mas ser filho de Deus é preciso cumprir o requisito que está no verso 12. Mas a todos que creram nele, em Jesus, e o aceitaram Jesus, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Está muito clara a palavra de Deus a respeito deste assunto. Agora, de que forma João trata ainda a questão de Jesus como filho de Deus? Outro argumento que João usa a partir do verso 12 é a filiação. Ou seja, João faz a ponte de Jesus com a criação, João faz a ponte de Jesus com o Velho Testamento, agora João está fazendo a ponte diretamente com Deus. Olha o que ele diz no verso 12. Este não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Mas a palavra, quem é essa palavra? É Jesus Cristo. Se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio da graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho, único do Pai. Paulo, em sua carta aos Filipenses, trabalha essa questão. Ele mostra que Jesus esvaziou-se, a palavra no grego é kenose, esvaziou-se, tornou a forma humana, e como humano foi até morte, morte de cruz. Outra coisa que João mostra também a respeito de Jesus, a manifestação da graça de Deus se revela em Jesus Cristo. O verso 16 diz, de sua plenitude todos nós recebemos graça sobre graça. E além disso, João destaca no verso 17, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Agora, uma coisa importante que João traz a partir de toda essa narrativa é quando ele está conversando com os líderes religiosos, Jesus passa e ele fala assim no verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é importante pensarmos nisso. Então, João Batista tem nesse primeiro capítulo mostrar o quê? Que Jesus é o Filho de Deus. E para isso ele constrói uma ponte. E caminhando para o final do capítulo, nós observamos então, já no finalzinho, nos versos seguintes, que Jesus agora, ele escolhe os seus discípulos, a partir do verso 35 até o verso 51. Ali nós vemos que André, um discípulo de João Batista, segue a Jesus. André logo em seguida chama Pedro,
e logo em seguida Jesus chama Filipe e Filipe chama Natanael. Que coisa maravilhosa. É isso que Jesus faz conosco. Então, nesse primeiro capítulo, o que nós fizemos? Destacamos a ponte que João faz da criação a Jesus, do Velho Testamento a Jesus, da filiação de Deus, ele como Deus, trazendo Jesus como Filho de Deus e a forma que Deus o trouxe a nós. E tudo isso pela maravilhosa graça de Deus. Minha alegria é saber que você está me acompanhando nesse estudo. E a minha alegria maior é saber, no verso 12, você já teve um encontro real pessoal com Jesus? O seu nome já está escrito no livro da vida? Conforme Apocalipse diz, lá no capítulo 20, verso 15, aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, pense nisso. Qualquer dúvida, mande um recado. Meu nome é Carlos, eu sou responsável pelo Ministério Logos. Quero convidar você a seguir o Ministério Logos no YouTube, no Instagram. Conheça o nosso site www.ministeriologos.com.br. Que Deus o abençoe. Uma alegria estar com você. Até semana que vem no capítulo 2.